Quem é o índio? É uma pergunta que, em princípio, pode parecer bastante simples, né? A resposta pode parecer bastante simples, mas não é. Quando a gente pergunta quem é o índio, ou pede para que alguém explique quem é o índio, de modo geral, as respostas vêm carregadas de estereótipos, de preconceitos, né? E coisas que o valham, né? Isso porque nós aprendemos sobre o índio de uma forma extremamente distorcida, né? Seja por intermédio da televisão, do rádio, das redes sociais, né? da própria internet, ou ainda, né? No formato mais antigo, né? Nos livros didáticos e na escola. Então, a forma como nos apresentam o índio é uma maneira bastante distorcida, né, equivocada, né, em relação à forma como a própria sociedade os enxerga. De modo geral, quando falamos sobre o índio, sempre nos referimos a ele, ou quase sempre nos referimos a ele, de uma maneira pejorativa, né? Então, vejam que isso é bastante presente na nossa própria linguagem, né? Então, quando fazemos um passeio que não foi muito legal, a gente usa dizer, foi um programa de índio. Quando a gente quer desvalorizar a cultura brasileira, a gente usa um termo, essa culturazinha tupiniquim. Os tupiniquins eram um dos grupos de origem tupi que ocupavam parte do litoral brasileiro, principalmente a região de São Paulo, né? Quando nos referimos ao índio, de modo geral, dizemos que eles são inocentes, né? Quase bobos, né? Preguiçosos, indolentes e assim por diante. Ou seja, é uma visão bastante distorcida sobre quem é o índio, né? Fora isso, os estereótipos, né, do sujeito nu, todo pintado e adornado com cocares, tangas e outros, né, objetos feitos de pena de diferentes tipos de aves, né? É um estereótipo que, de fato, foi construído com o passar do tempo, né? É uma visão, de certa maneira, até romantizada sobre quem é o índio, né? Que é aquela visão ainda que nos vem do século XVI, mas que muitas vezes, né, não faz referência a quem é o índio de fato. É interessante que quando a gente fala sobre o índio, nós precisamos pensar num conceito do Darcy Ribeiro, que é um conceito da década de 70, que serve não só para caracterizar o índio, mas também outras culturas tradicionais. Então, para que possamos dizer que alguém é indígena ou que alguma pessoa é um índio, primeiro, essa pessoa tem de se reconhecer como tal. Então, esse reconhecimento identitário, ele é imprescindível, né? Se a pessoa não se enxergar como índio, não podemos dizer que ela seja. Ainda que ela tenha a cor da pele avermelhada, que ela tenha o olho um pouco mais puxado, o cabelo liso e assim por diante, né? Uma outra característica importante, ou um outro conceito importante, é o de que ele seja reconhecido por uma sociedade, né, de origem pré-colombiana, ainda que não mantenha as suas tradições, né? Mas a partir do momento que ele é reconhecido por essa sociedade como parte dela e se reconhece como tal, podemos dizer ou podemos identificar alguém como índio, então, né? Então, a partir daí, nós temos o que é a identificação do índio. Muito interessante da gente avaliar também é que entre os povos indígenas há uma multiplicidade, uma diversidade muito grande. Nós temos em torno, hoje vivendo no Brasil, em torno de 220 povos indígenas que falam 180 línguas diferentes, ou seja, estamos longe de falarmos unicamente português aqui no Brasil, né? Então, além do português, temos as línguas indígenas, que são praticadas, né, por alguns grupos que ainda mantêm essa tradição preservada, e também algumas línguas em comunidades de imigrantes e descendentes de imigrantes que foram preservadas, como por exemplo de alemães, italianos que vivem principalmente na região sul do Brasil, né? Então falamos muito mais línguas do que somente o português
aqui no Brasil. Esses 220 povos que vivem aqui, que somam em torno de 700 mil pessoas, 700 mil habitantes, eles são muito diversos entre si. Então, fisicamente, são bastante diferentes entre uns e outros, e culturalmente são muito diferentes também, né? Há índios que originalmente andavam nus, há outros que originalmente já se vestiam, é o caso, por exemplo, dos guaranis, né? Há índios que praticavam rituais antropofágicos, caso dos grupos de origem tupi, há outros que não praticavam esses rituais. Então temos de tomar muito cuidado quando colocamos os povos indígenas num único balaio em termos culturais, né? Nós cometemos um grande equívoco e provocamos uma leitura muito rasa, né? Em relação à grande diversidade e à multiplicidade desses povos. Então, historicamente, né, se construiu uma imagem negativa do índio para se justificar todas as atrocidades cometidas desde o período da colonização até os dias de hoje. Por exemplo, um povo que é considerado vagabundo, preguiçoso, que mal trabalha a terra em que habita, justifica a tomada de suas terras e até mesmo a sua escravização. Um povo indolente, por vezes hostil, justifica o seu extermínio. E assim por diante. Assim se construiu essa imagem negativa do índio, para justificar todas as atrocidades cometidas contra as comunidades indígenas desde o início da colonização do Brasil. E hoje isso não mudou. Hoje isso não mudou. Ainda grandes proprietários de terra, grileiros de terra, continuam a matar, assassinar indígenas para tomar suas terras. É uma forma ainda de se justificar essas atrocidades cometidas nos dias de hoje. Então, dizer que o índio é indolente, hostil, inocente, bobo, preguiçoso, vagabundo e assim por diante. Bom, falando especificamente dos guaranis, os guaranis, eles originalmente habitavam uma área ao sul do rio Tietê, em que se estendia até o rio Paraguai e ainda pela porção sul do atual território brasileiro. A cultura guarani, ela se consolida em torno do século V depois de Cristo, ou seja, por volta dos anos 500, os guaranis já tinham inclusive a língua e a sua cultura em específico. Claro que se transformou com o passar dos séculos, porque a cultura ela tem a característica do dinamismo, ela está sempre em processo de transformação, mas a cultura guarani já existe pelo menos desde o século V depois de Cristo. Então é um povo muito antigo e que começa a se movimentar no território brasileiro com a chegada dos colonizadores. No caso da porção portuguesa do continente, os bandeirantes passam a ter o Guarani como grande alvo, porque eles eram menos afeitos à guerra do que os tupis. Isso não significa que fossem covardes, muito pelo contrário, eram grandes guerreiros, mas eram menos afeitos à guerra. O Guarani, ele sempre procurou mais a conversa, sempre buscou mais a paz do que os grupos tupis. E os encomendeiros por parte da Espanha. Então, quando eles começam a sediar os territórios guaranis, esses índios passam a se movimentar no território na tentativa de fugir à dominação. É aí que eles vão chegar à Argentina, ao Paraguai, ao atual território do Mato Grosso, à Bolívia, e parte desses grupos faz um caminho em direção ao litoral. E eles vão chegar ao litoral de São Paulo em torno de 200 anos atrás. Os guaranis se dividem hoje em 3 subgrupos, sendo os Guarani Kaiowá, os Guarani Mbiá e os Guarani Nhandeva. Então são esses 3 subgrupos que formam um grupo maior, a que nós chamamos de Guarani. No caso da aldeia do Rio Silveiras,
que fica entre Bertioga e São Sebastião. São em torno de 900 hectares, 950 hectares ali de terra, em que vivem aproximadamente 550 indivíduos, né? É uma comunidade numerosa, mas que tradicionalmente, né, preserva muito a sua cultura, né? Então mantém muito as suas tradições, né? Ainda se pratica a caça, a pesca, a agricultura e a coleta na aldeia, que são elementos importantíssimos para a subsistência dos povos guaranis, né? Preservando esses elementos, que só são possíveis de serem preservados se você tiver um ambiente que permita a isso. Então, esses 950 hectares que eles vivem tem uma cobertura florestal bastante densa, mas que vai desde a floresta tropical, a Mata Atlântica, até a Mata de Restinga, né? Eles têm a possibilidade ainda de caçar, de pescar, de plantar e de coletar para a produção de artefatos que eles usam no seu cotidiano e que hoje também comercializam. Os guaranis originalmente já se vestiam com roupas feitas de algodão. Como eles viviam na porção sul do território brasileiro, onde teoricamente o clima é mais rigoroso em termos de frio, eles precisavam se vestir para proteger-se das intempéries, né? E faziam isso a partir da colheita do algodão que eles encontravam no campo, fiavam, teciam e confeccionavam suas roupas dessa forma. Quando eles se movimentam no território, né, e passam a ocupar ecossistemas diferentes, eles têm que transformar também os elementos que eles utilizavam para a confecção de roupas, dos seus artefatos e assim por diante, né? Chegando aqui ao litoral de São Paulo, eles já não vão encontrar mais um ambiente onde cresça espontaneamente o algodão. Então eles passam a utilizar outras fibras têxteis e peles de animal para se vestirem. A partir do momento que há a urbanização dessas áreas, né? Isso a partir da década de 50 do século passado, e o contato com a sociedade urbana aumenta, isso facilita a chegada das nossas roupas a eles. Eles passam a fazer uso das nossas roupas. Contudo, isso não faz deles menos índios, né? Isso é muito importante de nós entendermos. O fato do índio se apropriar de elementos da nossa cultura não o torna menos índio. Nós nos apropriamos de elementos de outras culturas e não nos tornamos menos brasileiros por isso, né? Então é muito importante a gente entender essa relação. Eles fazem uso da roupa, porém com um conceito diferente do nosso. Nós estamos muito ligados às oscilações da moda, né? Então não vestimos a mesma roupa do ano passado porque a cor ou o modelo esse ano caiu de moda, né? O índio não, ele faz o uso mais consciente da sua vestimenta. Ele usa até o momento que ela não servir mais, que estiver muito rasgada, estragada e não for mais possível de ser utilizada. Isso, aos nossos olhos, acaba gerando inclusive uma ideia de pobreza, de miséria, né? Porque vemos a roupa rasgada, né? Ou a malha já torta, né? Furadinha. Então isso para a gente acaba trazendo essa ideia de pobreza, mas é uma ideia equivocada, distorcida, né? Isso está muito ligado então à forma como eles utilizam a sua roupa, né? Então que é uma forma diferente da nossa, né? Na aldeia do Rio Silveiras é possível nós observarmos ainda alguns com vestimentas, né, mais tradicionais e outros com as vestimentas que nós utilizamos normalmente. É muito comum chegarmos à aldeia e observarmos índios pintados, outros sem pintura, né? Então, os estereótipos, a partir do momento que nós conhecemos a cultura e a comunidade, começam aos poucos a se desconstruírem. A organização social dos guaranis se dá a partir da família nuclear. Então, quem habita a OO, que é a casa Guarani, é a família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. Quando os filhos se casam,
eles acabam construindo a casa próxima à dos pais e assim, aos poucos, vai se formando um núcleo familiar. Então, os guaranis se organizam a partir de núcleos familiares e na OO, na Casa Guarani, vive a família nuclear. As roças deles são familiares, né? Então essas roças pertencem à família toda, né? Planta-se cará, mandioca, batata doce, né? E outros alimentos que eles se utilizam no seu dia a dia. É interessante que quando se dá colheita do alimento, a família que colheu antecipadamente, que plantou antecipadamente, que colheu antecipadamente, geralmente divide com as outras, ou seja, quando alguém precisa, bate lá na OO e pede um pouco de mandioca, de cará, de milho, assim por diante, e depois, quando colher a sua parte, acaba devolvendo, né, ou dando ao outro também. Então, é uma troca que ocorre entre eles, né? Dentro da aldeia não há a venda, não há trânsito monetário ali dentro, né? Então, tudo é feito por intermédio dos próprios produtos que eles plantam lá dentro, então, né? Uma outra questão muito interessante em relação aos guaranis é que eles têm uma comemoração que começa a partir de novembro, dezembro, se estende por 3 meses, né, de novembro a janeiro, que é o período das safras, né, que eles chamam em português de Ano Novo. E é bem interessante que eles até brincam com isso, que eles acham estranho nós comemorarmos o Ano Novo num único dia, no dia 1º de janeiro, porque para eles o Ano Novo começa em novembro e se estende até janeiro. E aí dizem que a partir de fevereiro se inicia o Ano Velho novamente. Isso para nós pode ser muito engraçado, né? Contudo, quando nós observamos, né, o significado que isso tem para eles, né, é muito interessante. Isso está muito ligado à forma do índio enxergar o tempo. O tempo para o índio é cíclico, é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o tempo da cidade, é o tempo da indústria, é o tempo linear. Tudo tem começo, meio e fim, né? O tempo ele corre sempre para frente, né? Ele nunca retorna. Então é passado, presente e futuro. O índio não. Então ele tem o ano novo, que é o período do ano das colheitas. Tudo aquilo que é colhido é batizado e depois dividido entre eles, então, e a partir de fevereiro eles iniciam a separação das sementes para começarem o plantio. É o que eles chamam de Ano Velho, então. Então é esse ano cíclico, porque eles estão ligados ao tempo da natureza, né? É o amanhecer e o anoitecer, é o verão, o outono, o inverno e a primavera, e depois o verão novamente, né? É a lua nova, é a lua cheia, e assim por diante. Então, sempre ligados a esse tempo, ao tempo da natureza, então. Um elemento importante da cultura guarani é o petanguá, que nada mais é do que um cachimbo, né, feito de madeira ou de cerâmica. Há estudos arqueológicos, né, que mostram a existência do petanguá há pelo menos 1.500 anos entre os guaranis, né? O petanguá tem 2 tipos de utilização: a utilização social e a utilização ritual, né? Por exemplo, um grupo de guaranis, quando se reúnem, sempre tem o petanguá sendo compartilhado por eles. Eles acreditam que dessa forma, né, quando eles pitam o cachimbo, que é utilizado o fumo, né, o fumo que é plantado por eles, eles fazem uma espécie de limpeza, né, espiritual. Né? Quando eles exalam a fumaça, é como se tudo que há de ruim neles saísse junto com elas, e isso permite que eles mantenham a conversa em torno de bons assuntos, de coisas boas, né? Então todos na mesma sintonia. E o uso ritual é feito pelo Nhanderuí, que em Tupi é conhecido como pajé, que nada mais é do que o líder espiritual. Então, em todos os rituais guaranis, o petanguá
ele está presente. Então é um elemento muito importante. Há diferentes tamanhos, né? Cachimbos desde menores até cachimbos bem grandes, né? Geralmente feitos com um nó da madeira, então é uma madeira muito dura. Para ele ser esculpido, por vezes se leva meses ou até ano, né? Para se transformar aquela madeira num cachimbo, mas, como eu disse, um elemento de grande importância dentro da cultura guarani. O índio, de modo geral, não tem o conceito da adolescência que nós temos. Então a criança, ela é criança até o momento que ela se torna adulta. Nos guaranis, isso é marcado, no caso das meninas, pela primeira menstruação, a menarca. Então, a partir da primeira menstruação, a menina passará por alguns ritos, é o que nós chamamos de ritos de passagem, que marcam a transição da idade infantil para a idade adulta, né? A partir desses ritos, onde ela aprende inclusive os afazeres femininos, né, ela se torna mulher, está pronta para casar. No caso dos meninos, eles também, a partir de 13, 14 anos, passam por ritos onde eles aprendem os afazeres masculinos e, portanto, se tornam adultos e estão prontos para casar novamente. É parte da tradição guarani se casarem muito cedo. Então, logo depois da passagem desses ritos, né, é comum que os jovens já procurem o seu parceiro, né? E aí se casam. Então, o casamento é diferente do nosso, né? Não há aquela pompa toda, né? Geralmente os jovens comunicam às famílias, né? As famílias comunicam ao Nhanderuí, ao líder espiritual, e aí faz-se ali uma pequena cerimônia e a partir daí estão casados, né? É comum, por consequência, que tenham filhos muito cedo. E é muito comum a gente observar pessoas da nossa sociedade, né, que têm um outro conceito em relação às uniões civis, né, ao fato de você ter filho, né, e cada vez mais é comum que as pessoas tenham filho mais tarde, né, se choquem quando veem um jovem guarani com 13, 14, 15 anos de idade já com filho no colo, né? Mas não devemos nos chocar. Isso é parte da cultura deles, é parte integrante e importante da cultura deles. Uma vez conversando com o Nhanderuí, ele me explicou que, além de toda essa questão de eles enxergarem que a partir da primeira menstruação e de um menino em torno de 13, 14 anos, eles já se tornam adultos, eles prezam muito por conhecerem as suas gerações futuras. E para isso, eles precisam de ter filhos jovens, né? E que os seus filhos tenham filhos jovens, e que seus netos tenham filhos jovens, e que seus bisnetos tenham filhos jovens, e assim por diante, né? Por exemplo, na aldeia do Rio Silveiras, o Nhanderuí, que tem em torno de 80 anos, tem tataranetos, né? O que não é muito comum dentro da nossa sociedade. E ele diz que para ele é uma alegria muito grande poder sentar à beira da fogueira e perguntar como foi o dia do seu tataraneto e aproveitar esse momento para passar para ele as tradições do seu povo e assim por diante. Então, é uma outra forma de enxergar a vida. Nos ensinaram, né, a valorizarmos a nossa ascendência europeia. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo: eu sou descendente de italianos, ou de portugueses, ou de alemães, ou de japoneses, ou espanhóis, e assim por diante. E pouco falamos da forte herança que temos da África e da forte herança que temos dos povos indígenas americanos, né? Ainda que não tenhamos o gene do africano correndo pelas nossas veias, ou o gene do indígena correndo pelas nossas veias, nós manifestamos essa influência no nosso dia a dia, né? Por exemplo, há em torno de 12 mil palavras de origem indígena que foram incorporadas à língua portuguesa falada no Brasil, né? Palavras como toró, que vem do tupi, significa chuva forte, chuva com ventania, peteca, né, do próprio jogo de origem indígena, nhen, que significa falar ou falar muito, que vem do tupi também, cutuc,
que significa tocar com algo pontiagudo, que deu origem ao nosso verbo cutucar, dentre muitas outras, nomes de localidades, como, por exemplo, em São Paulo temos ali no centro o Anhangabaú, que vem de Anhangabaú, que significa rio dos malefícios do diabo, Tietê, Rio Verdadeiro, Anhembi, Rio das Anhumas, Ibirapuera, Pau Podre, aquilo que já foi árvore, Mantiqueira, Serra que Chora, Bocaina, Entre Vales, Bauru, Cesto de Frutas, e muitas outras palavras que vêm de línguas indígenas, principalmente o tupi e o guarani, que são línguas distintas que vêm de um mesmo tronco linguístico, então. E alimentos, como a canjica, que significa grão mole cozido, pamonha, que vem de pamongue, que significa pegajoso, mingau, que significa viscoso, a própria pipoca, que é grão estourado, o milho estourado e assim por diante. E hábitos, e o mais frequente deles é o hábito de nos banharmos todos os dias. O nosso colonizador tomava em média, quando muito, um banho por ano. Aprendemos a nos banhar todos os dias com os indígenas aqui no Brasil. Portanto, somos muito mais índios do que podemos supor. Ainda que não carreguemos em nosso sangue os genes indígenas, trazemos na nossa cultura, no nosso cotidiano, na nossa língua, nos nossos hábitos alimentares, nos nossos costumes, essa influência muito marcada. Daí a necessidade de nós termos um enorme respeito por esse povo e, principalmente, de jamais negarmos os seus direitos, direitos devidos, direitos que durante muito tempo foram suprimidos, e que não cabe mais, em pleno século XXI, nós continuarmos a usurpá-los do seu direito à terra e o direito de preservar a sua cultura, o seu modo de vida. É isso. Obrigado.